nós não temos como começar a falar, né? Ou mesmo não temos como falar da Era Nova sem começar a falar do nosso Pai, né? Esse Pai de amor, esse Pai de misericórdia. E nós nos lembramos de que essa Era Nova, esse tema, essa temática, é a tradução do Salvador Gentili. Se a gente pegar a tradução do Guilherme Ribeiro, nós vamos ver que ele coloca a nova era, né? Mas que é a mesma coisa, né? E nós então estávamos pensando assim, se os Espíritos trazem para nós a Era Nova, né? Ou a Era Nova, é porque a coisa não estava boa, né? Alguma coisa precisa mudar, porque senão seria a Era normal, né? Não seria a Era Nova. E a gente não tem como pensar nessa Era Nova sem a gente buscar entender por que eles falam isso. Porque nós vamos ver que Kardec fala isso de uma forma muito profunda e depois vem 3 espíritos falando o mesmo assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver que ali temos o espírito israelita, temos depois Fenelon, depois temos Erasto falando de Santo Agostinho, falando do mesmo assunto, tamanha importância desse assunto na nossa vida. E quando, como dizíamos, nós começamos a pensar em Deus, né? Esse Pai de misericórdia, que tudo criou, tudo sustenta, tudo dá a vida, ele faz isso por amor. É aquele amor imenso, sabe? Aquele amor absoluto, porque tudo que é absoluto é dele. Misericórdia absoluta, a paz absoluta, o amor, né? O perdão, enfim, tudo o que é absoluto é de Deus. E o amor desse Pai é tão grande que faz com que ele compartilhe tudo com a gente. Ele vai criando tudo, cria tudo no universo para compartilhar com seus filhos. Todos compartilhados, todos com direito, né? A gente até costuma dizer assim, né? Herdeiro do Pai, né? Todos, compartilha tudo. E quando fala compartilhar, é tanta coisa na criação, mas eu queria citar apenas 2 situações aqui, né? Porque se nós pegarmos os dados do ano de 2023 da ciência, nós vamos ver que a ciência fala para nós assim, estimadamente, que no universo tem 3 trilhões de galáxias. Como pensando, 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia desta, ela possui 200 bilhões de sóis. Já fizeram a conta, né? Já viu tudo, né? 3 trilhões de galáxias, cada uma delas tem 200 bilhões de sóis. Se nós começarmos a pensar que um outro planeta qualquer, de provas e expiações, se existisse um outro planeta de provas e expiações, ele estaria aí a 42 anos-luz de distância de todos nós. Né? O ano-luz, ao contrário do que às vezes se pensa que mede tempo, ele mede distância. Então, um ano-luz, ele tem 9,5 trilhões de quilômetros. Então, se estivesse a 42, né, até anotei aqui, 42 anos-luz de distância, imagina onde estaria. Então, é esse amor do Pai que faz com que ele tudo cria e compartilha conosco. E a gente precisa perceber que é esse amor, né, esse amor desse dono do mundo que Jesus depois vem nos convidar a ter. Né? Tanto é que ele vai dizer assim, sede perfeitos, como vosso perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Se lembrem? Jesus traça um norte para nós, onde que nós temos que chegar. Qual que é o objetivo que nós temos que alcançar? É esse amor que permite compartilhar, né? Com todos, tudo com todos. Né? Esse amor que não discrimina, esse amor que não tem limites, é incondicional. Né? E nós vamos ver aqui que esse Pai de misericórdia, querendo, vamos dizer assim, compartilhar, a gente fica pensando assim, vamos dizer que o mundo tivesse aí uns 10 donos, 20 donos, cada um ia querer fazer um mundo de acordo com a sua vontade, porque o egoísmo nosso é muito grande, né? Cada um ia querer de uma maneira, não ia funcionar, não ia dar certo, né? Então esse Pai coordena, cria, sustenta, dá vida e compartilha.
Olha que maravilha, né? Mas lá para frente vem Jesus depois e vai dizer assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Porque é preciso amar. Amar muito para compartilhar, para saber compartilhar. Nós ainda estamos vivendo num estágio tão complicado, todos nós, que às vezes tem um vizinho com 1000 problemas dentro da casa dele, um internado, às vezes desencarnou alguém, né, com a dor, doença e tudo mais, e a gente está com a dor no dedo, a gente acha que a nossa dor é maior do que toda a dor que o vizinho está enfrentando. Nós estamos nessa fase ainda, infelizmente, né, de achar aquela questão do vitimismo, de achar que a nossa dor é maior do que todo mundo, do mundo inteiro, né? Por isso Jesus nos chama a atenção, para que a gente tenha o Pai em mira, aquele norte, né, que nós precisamos seguir, né? E aí vem Allan Kardec em nosso socorro, porque Jesus fala assim: sede perfeito como vosso Pai, e nós ficamos pensando, mas como o Pai é tão difícil, está tão distante, às vezes a gente sente tão distante. Aí Kardec vem em nosso socorro. Olha o que diz Kardec para nós, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o título é Sede Perfeitos e o item é o 2. Ele fala assim para nós: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo. Ele lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. Aí Kardec complementa mais um trechinho e diz assim: é preciso, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da máxima: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Ah, bom, então Jesus traçou um norte, mostrou para nós onde que nós temos que chegar, e mais tarde vem os Espíritos do Senhor e vão colocá-lo lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, vocês se lembram, né? Todos nós nos lembramos, questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Esse livro, a primeira obra da codificação espírita, estamos fazendo um parênteses para a gente, importante a gente se situar, né? Primeira obra da codificação, a maior obra filosófica de todos os tempos, que traz ali em seu bojo 17 capítulos de introdução, 2 páginas de prolegômenos, 1019 perguntas e respostas e 9 capítulos de conclusão. Assinado ali São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Santo Agostinho, etc, etc, etc. Isso significa que toda uma corte celeste assinou ali essas mensagens, respondendo às perguntas do Livro dos Espíritos. Essa corte celeste, aquela corte que recebe as ordens diretamente de Deus, vai dizer Kardec para nós na Revista Espírita, depois diz Emmanuel também no livro A Caminho da Luz, que existe aquela comunidade de espíritos que recebe as ordens diretamente de Deus. Kardec vai dizer até que essa comunidade de espíritos puros estão envoltos no hálito divino. Ou seja, Deus pensou, eles já registraram, sai para executar. Através de executar como? Através das infinitas classes de evolução. Está no Livro dos Espíritos, questão 96 até 130. Classes de evolução dos espíritos. Então, essa comunidade de espíritos puros recebe as ordens de Deus, passa para diversas classes, até que chega até nós, para serem executadas. Então, são esses espíritos, né, que nos impulsionam ao progresso através de tantas informações que trazem para nós, tais como essa que nós estamos estudando aqui agora, né, para que nós possamos entender que nós temos um determinismo de chegar a essa comunidade de espíritos puros.
haja milênios pela frente, mas nós temos essa missão, essa determinação divina, através dos vários degraus da evolução, nós vamos subindo, além dos séculos, além dos milênios, para chegarmos à perfeição. Perfeição relativa, não podemos esquecer. Perfeição absoluta, repetimos, é só Deus. Mas a perfeição relativa, aquela que nós vamos estar tão próximo a Deus, que nós vamos falar igual Jesus fala. O que Jesus diz? Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Porque ele está tão próximo a Deus que lhe é permitido dizer assim, né? É aquele pai e o filho que se parecem tanto, que às vezes a gente vê o filho na rua e fala assim, é o pai. Não, olha, prestamos atenção, não é o filho. Porque parece muito. Aquela filha que parece tanto com a mãe que a gente olha assim, é a dona fulana de tal, não é a filha dela. Porque se parece demais. Então às vezes a gente se confunde. Então Jesus é assim, está tão próximo ao Pai que quem o vê acha que é o Pai. Mas não é o Pai. É o Filho, segundo o Pai, o Filho muito amado. Está tão próximo a Deus que quem o vê acha que é o Pai. Mas ele é o Filho, criado assim como nós, que passou pelas dificuldades, os degraus da evolução, assim como nós estamos passando. Por isso que ele sabe o que ele fala, por isso que ele sabe o que ele ensina. Porque o único título que ele aceitou, qual foi? O de mestre. Né? O mestre é aquele que ensina, que garante, pode ir. Né? Tanto é que mais em outra passagem ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque o mestre fala, sabe o que ele está falando. Porque ele passou em todas as situações pelas quais nós estamos passando. Muito legal, a gente precisa registrar isso. E aí nós vamos entrando mais, mergulhando um pouco mais na Era Nova. Para a gente perceber, mas afinal de contas, o que quer dizer a Era Nova? Acho que a gente já viu bastante aqui, mas o que mais quer dizer a Era Nova? Aí vem no Evangelho segundo o Espiritismo, está ali lá no Evangelho, no capítulo 1. Qual o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não vim destruir a lei. E foi a mensagem de Jesus. Os Espíritos foram lá, recortaram, eu não vim destruir a lei, e colocaram no 1º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. São 28. O primeiro capítulo é essa mensagem de Jesus. E ali, Kardec fez os comentários, alguns deles nós já falamos aqui, e depois vem assim, instruções dos Espíritos. Aí vem os Espíritos e complementam os comentários de Allan Kardec. Qual foi o primeiro Espírito que deu comunicação, ou melhor, o primeiro Espírito que foi selecionado pela equipe espiritual e por Kardec, né, na codificação, para registrar no Evangelho segundo o Espiritismo a primeira comunicação espiritual. O primeiro Espírito que se identificou foi o Espírito israelense. Ele vai dizer assim, no ano de 1861, olha só, o Evangelho foi publicado em 1864. Você lembra? Evangelho segundo o Espiritismo. Ali tem comunicação de vários anos, 1860, 61, 62, 63, até 64. Foram ali registrando as comunicações. Os Espíritos se identificam, tal como aqui nós vamos ver, o Espírito israelense, o Espírito Fenelon, depois Erasto, mas tem outros que optaram por se identificar assim, um Espírito amigo. Joana de Anjos, por exemplo, se identifica como um espírito amigo, né? Outros se identificam como um espírito protetor, né? Então, é assim, mas eles vão se identificando. Então, o espírito israelense, ele falou assim, olha o que ele falou para nós. Eu recortei aqui 3, 4 linhas apenas. O capítulo é o 1º, repito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, por favor, olhem lá, porque tem muito mais, né? A gente traz pequenos recortes aqui. Ele diz assim, o povo hebreu, inteligência notável, inclusive nas artes e na ciência. Extremamente, porém, atrasado em moralidade. Na época de Moisés, olha lá, o povo hebreu. Semi-selvagens. Daí Deus se serviu de recursos materiais que tocavam ao sentido, para que pudessem entender que a existência de um pai que cuida, um pai que ama. E eles começaram a perceber
Ah, bom, então tem um Deus que cuida, um pai que ama, legal, né? Só que eles, a imoralidade deles era zero, era muito pouco, muito pequena, né? Por isso que o Espírito fala aqui, né? Ele fala assim, semi-selvagens, né? Apesar de que na ciência e nas artes eles fossem avançados. E aí eles começaram a perceber que tinha um pai. Por que eles percebiam que tinha um pai? Porque em determinado momento, lá no deserto com Moisés, está lá no Antigo Testamento, eles começaram a ter fome. E aí a ignorância deles permitiu que eles dissessem assim, poxa, mas nós vamos morrer de fome aqui. Né? Para morrer de fome aqui, era preferível ter deixado a gente como escravo lá no Egito, que lá tinha comida farta. Olha só. Aí o pai vem e faz chover maná no deserto e os alimenta. Porque Deus queria se apresentar a eles da forma como eles entendiam. Não adiantava falar que o pai é de amor. Mas era um pai que cuida. Um pai que ama. Mas mesmo assim, passaram um tempo, eles estavam com muita sede e falaram assim, nós vamos morrer de sede aqui. Por que não deixaram a gente no Egito, então, na escravidão? Porque nós estávamos, lá tinha muita água farta. Aí o Pai Celestial, na sua misericórdia, manda que Moisés toque a rocha com o cajado e faz brotar água e mitiga a sede de todos eles. E eles começaram a perceber que esse Deus era um Deus mesmo que os defendia, que era guerreiro, que podia cuidar deles mesmo, né? E aí pensaram assim, nós temos que agradecer esse Deus. E começaram a entender que precisava agradecer esse Pai com coisas materiais. Aí eles pegavam uva, oferecia o pai, trigo, oferecia o pai. Aí começaram a perceber que se eles matassem uma ovelha e oferecessem o sangue ao pai, o pai ia ficar muito satisfeito. Como se um pai matando um filho agradasse a ele, né? Mas eles matavam os animais e ofereciam ao pai. Era assim que eles agradeciam ao pai. Né? Era a mentalidade da época. Não entendiam mais do que isso. Né? Se a gente for no livro dos Espíritos, na lei de destruição, nós vamos ver os Espíritos explicando para nós ali que essa situação da oferta à divindade ficou assim tão grave, tão ampla, que eles chegaram à conclusão que se matasse um ser humano e oferecesse ao pai, o pai ia ficar muito satisfeito do que o animal. Mas é mais grave ainda. Nós chegamos a um ponto de achar assim que se matássemos um ser humano e fosse um ser humano mais importante, aí ia agradecer mais ainda, ia agradar mais ainda o Pai. Está no livro dos Espíritos, olha para vocês verem. Lei de destruição abusiva e natural. Está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos ficando para a gente. E assim a gente vem andando lá. Até que nós chegamos numa outra fase de receber Jesus em nosso meio. Né? Que nós já falamos um pouquinho aqui, né? Mas aí Allan Kardec pegou o comunicado do Espírito Fenelon, dando sequência a essa comunicação do Espírito israelense. O Espírito Fenelon veio e falou assim, no ano também de 1861, olhem só. Fenelon disse assim, um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento de Jesus Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas da verdade e da obscuridade, perdeu-se de novo. Jesus chegou, nós sabemos a chegada do Mestre como que foi. Uma chegada festiva. Lá no meio dos animais, numa manjedoura pequenininha, enrolada em panos, né? Entretanto, quando as entidades angelicais anunciaram o seu nascimento aos pastores de Belém, o que acontece? Lucas relata no capítulo 2, né? Corais, exércitos celestiais, corais angelicais começaram a entoar o hino, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se lembram? Chegando o Natal, né? Começa a lembrar dessas melodias extraordinárias. Festa a chegada de Jesus. Porque toda uma corte celestial vinha acompanhando o Mestre. Por amor a cada um de nós. E aí ele segue, o benfeitor, falando aqui, que
que o mundo, depois das alternativas da verdade e da obscuridade, perdeu-se de novo. Que chega o Mestre, deu todas as lições para nós e nós oferecemos para ele a cruz. E aí voltamos a fazer tudo errado de novo, que já estávamos fazendo, né? E o levamos à crucificação exatamente porque entendemos que ele queria atrapalhar tudo, ou que ele queria mudar tudo, não é? Aí perdeu-se de novo, diz o benfeitor espiritual. Mas ele segue, olha o que ele diz: sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas, que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso aqui é maravilhoso. Está em Mateus capítulo 25 mesmo. Olhem só. Não sei se nós nos lembramos, quando Jesus contou a parábola das virgens, das 10 virgens. No Evangelho está assim, parábola das 10 virgens, né? Algumas traduções nós vamos ver assim, virgens estouvadas. Noutras a gente vai ver assim, virgens imprudentes, que é a mesma coisa, tá certo? Então Jesus conta assim que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. Por que Jesus falou assim? Porque elas saíram de casa para esperar o esposo, conta Jesus, né? 5 delas, todas, aliás, levaram lâmpadas acesas com azeite. 5 delas levaram azeite de reserva. São as 5 prudentes. E 5 delas não levaram azeite de reserva. O que acontece? O esposo, em algumas traduções nós vamos dizer assim, o noivo, né? Demorou. E ficou muito tarde. E elas pestanejaram. Ou seja, elas cochilaram. À meia-noite houve-se um barulho, o noivo chegava, ou o esposo chegava. Elas se levantaram, acenderam as lâmpadas. Só que a lâmpada das virgens imprudentes não tinha azeite para acender. Aí elas falaram com as virgens, 5 virgens prudentes: dá-nos do seu azeite, porque o nosso acaba. As prudentes disseram para elas: vá àqueles que vendem e comprai-o, porque se nós doarmos do nosso, nós também vamos ficar sem. E elas foram comprar o azeite para acender as lâmpadas. Só que enquanto elas foram comprar o azeite, o esposo chegou. Entrou para dentro da casa e fecharam as portas. Quando elas retornaram, bateram na porta e falaram assim: abre-nos. E o esposo respondeu: na verdade vos digo que eu não vos conheço. Aí a gente começa a entender. As virgens e prudentes que não levaram o azeite de reserva, não sabiam a hora que o esposo ia chegar. Aí diz o benfeitor, diz a parábola no Evangelho, dizer assim, né? Não vos assemelheis às virgens estouvadas ou imprudentes, que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. O que o benfeitor está querendo dizer para nós? É preciso que a gente mude. É preciso que a gente mude no momento em que estamos sendo convidados. Nós tivemos agora, né, recente aí, né, essa grande lição da pandemia, né? O grande ensinamento da pandemia, né? Mostrando para nós que nós temos que estar juntos. Nós tivemos que ficar sentados dentro de casa, né? Ou em pé, né? Mas olhando um para o outro dentro de casa. Nós tivemos irmãos que desencarnaram pela Covid, morando em choupanas, em casebres, e foram sepultados sem poder despedir dos familiares. Mas nós tivemos também pessoas que moravam em castelos, de status social elevado, que também morreram de Covid e tiveram que ser sepultados sem despedir dos familiares. E foi um momento de nivelamento, da gente perceber que somos todos iguais, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que nós precisamos estar juntos. Ninguém vai caminhar sozinho, ninguém vai ser feliz e deixar alguém chorando lá atrás. É preciso estar juntos. O momento é de compartilhar, de compartilhamento, de fraternidade, de solidariedade.
Então, quando vem mostrar para nós a questão dessa era nova ou da nova era, são momentos que, se nós vivemos de certa forma até agora, daqui para frente tem que ser diferente. Não dá para continuar sendo do mesmo jeito. Né? Não dá para continuar naquele nível, nível consciencial, né, em que a gente às vezes fica pensando assim, né, o que é meu, o que é seu também é meu. Não dá mais. Não dá mais. Às vezes a gente avançou um pouco e a gente já consegue melhorar o nosso pensamento, o nosso nível consciencial, quando a gente pensa assim, o que é meu, o que é seu. Opa, já melhorou bastante. Mas estamos muito longe ainda. Por isso nós dissemos, haja milênios, haja séculos pela frente, porque o nosso desafio é nós chegarmos a falar com o outro, né? O que é seu, o que é meu também é seu. Percebe a inversão? É isso. Mas como assim? Né? Se eu der o que é meu para o outro, eu vou ficar sem, mas não fica. Porque é lei da vida, Quanto mais eu dou amor, mais eu recebo. É aquela prece atribuída a Francisco de Assis, é dando que se recebe. É uma realidade. Porque nós temos que conectar com o Pai, o resto vem tudo de lá. É por isso que Jesus, o Mestre, fala assim, não junteis tesouro na terra, junteis tesouros no céu. Porque quando nós nos conectarmos lá, tudo que nós necessitamos aqui vai vindo no momento certo, no tempo de Deus. Então, se eu dou ao outro, automaticamente a vida me devolve. Porque é assim, a lei da vida é assim que funciona. O amor é um bem extraordinário, quanto mais eu divido, mais ele se multiplica. Uma mãe jamais vai amar menos um filho porque teve um segundo. Vai amar menos os 2 filhos porque teve um terceiro. Porque o amor é assim, ele se multiplica. O amor é aquela doçura daquela senhora, moradora de rua, que falava assim, o meu marido usava droga, bebia demais de madrugada e me batia muito. Mas eu mesmo com 2 costelas quebradas, eu amamentei a minha filha recém-nascida de madrugada. E eu tenho certeza, agora que se fossem 3 costelas, ela teria amamentado também. Percebem? É aquele amor que transcende. Quem ama nem sabe por que ama, amar. Né? Então, esse é o desafio da gente, quando Jesus traça o norte, como o Pai, é que nós temos que exercitar o amor. Para nós, ainda muito pequenos, minúsculos, no nosso lar, no meio de 3 pessoas, 4, 5, 6 pessoas, né? O grande desafio é a gente ouvir melhor o outro. É um começo, ouvir melhor o outro, compartilhar com o outro, ouvir melhor o meu pai, ouvir melhor a minha mãe, ouvir melhor o meu avô, o meu irmão. Né? Esse desafio, aos poucos, né? No centro, aquele acolhimento, né? E só chega com a lágrima no olho, o coração apertado, alguém para atendê-lo. Olha que beleza! Né? Nós vimos aqui no início, vamos abraçar, vamos ajudar. Né? Hoje nós estamos fazendo, né, o Centro Espírita, o Movimento Espírita, uma força imensa, aliás, não o Movimento Espírita somente, né? Todos os credos religiosos em geral, né? Como também entidades governamentais fazendo um esforço imenso, né? No sentido de socorrer, de acolher, né? Aqueles irmãos, às vezes, que agasalham ideação suicida, ideação auto-extermínio, né? Porque percebemos que nós temos que nos abraçar, né? E só nos abraçando e mostrando o valor da vida é que nós vamos perceber que a vida é bela. Igual aquele filme, né? Que fala que a vida é bela. Porque a vida, quem dá a vida é o Pai. É o Pai. E a vida a tudo, não é só a nós, é a tudo. Desde a flor minúscula lá do campo, às estrelas, aos nossos corações, é o Pai. Então a gente tem que estar percebendo que, em função disso, na medida que nós buscamos tudo isso, aí nós vamos começando realmente a nos preparar para o planeta de regeneração. Mais à frente, o Espírito mesmo, o Espírito Fenelon,
Concluindo o trechinho que nós recortamos dele, ele vai dizer assim: a revolução que se prepara é antes moral que material. A revolução que se prepara é antes moral que material. Assim, pois, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A lei dos mundos é a lei do progresso. Olha que maravilha! A cada um a sua missão, a cada um o seu progresso. A cada um o seu trabalho. Olha que maravilha! Porque às vezes dentro de casa a gente fica pensando, se eu não consigo mudar o meu filho, eu não consigo mudar a minha mãe, eu não consigo mudar o marido. Porque ninguém vai mudar ninguém. A cada um o seu trabalho, a cada um a sua missão. Né? Eu tenho a missão de pai, a missão de marido, a missão de esposa, cada um a sua missão. O grande desafio é que cada um de nós ajudemos o outro. Aí sim. Nós temos que ajudar o outro a se mudar, mas nós não vamos mudar o outro. Se não quiser, não vai. Por isso que a gente lida com, às vezes, o dependente químico, o dependente do alcoolismo, né? Se ele não quer, ele pode estar caindo, vai falar assim, eu não bebi. Eu bebi uma só. Ele está aguentando nem ficar em pé. Por isso aquele trabalho belíssimo lá do AA, né? Ou do NA, quando a pessoa assume e fala, não, eu quero mudar, eu sou alcoólatra, eu não vou beber por hoje. Eu sou fulano de tal, sou alcoólatra, porque assumiu compromisso consigo mesmo. Então é preciso assumir, né? Cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Por quê? A lei dos mundos, diz o benfeitor espiritual, é a lei do progresso. E a gente vai ver que isso é tão belo, que lá na época do Evangelho, 2000 anos atrás, Paulo, o apóstolo, entre tantas coisas belas que a gente sabe que o benfeitor escreveu, ele escrevia aos Coríntios, no capítulo 12. Eu recortei um pedacinho aqui para enriquecer o nosso coração. Quando ele fala assim, olha só, a unidade dos membros do corpo. Ele deu o título assim, unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo, ele falando, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e aí poderíamos ir enumerando, quer pobres, quer ricos, né? E todos temos bebido de um espírito, diz o Paulo o apóstolo. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo o pé? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Isso é muito interessante que Paulo colocou. Eu parei por aqui, eu recortei só esse trechinho dele. Está lá em Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 12. Membros do corpo. Por quê? Ele está mostrando que todos os nossos órgãos, né, são membros do nosso corpo físico, mas formam o corpo. É o braço, é a perna, o outro braço, a orelha, a cabeça, formam o corpo. O corpo. Assim também é Cristo, diz ele, né? Tem N pessoas, N nações diferentes, hábitos diferentes, linguajar diferentes, né? Relacionamentos diferentes, completamente diferentes. Classes sociais, N classes sociais. Se a gente fosse dividir uma, nós vamos encontrar N classes sociais. Mas todas pertencem a uma só família. É isso que o Paulo está mostrando para a gente. Se o corpo tem tantos membros, a família universal também tem.
Porque as nações, cada uma vai desenvolvendo a seu turno, a seu momento, mas todas formam a sua família. É bonito isso, a gente perceber. E dessa família universal tem um pai que cuida, que ama a todos, indiscriminadamente. E aí vem o Espírito Erasto. Olha o que Erasto fala para a gente. Ele vai falar de Santo Agostinho. Ele vai dizer assim, cita ele o exemplo de Santo Agostinho, que é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Quem pudesse seguir um mundo, diz Santo Agostinho, quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, o veria a cada momento seguir a escala do progresso, por graus insensíveis, a cada geração, e oferecendo a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam na senda do progresso. Maravilhoso isso. Se a gente pudesse, diz ele, observar os mundos, veria que eles vão progredindo, eles vão mudando. E quando esses mundos mudam, eles oferecem à população mais conforto, mais progresso, a ciência avança. Mas ele fala assim, à medida que estes nós avançamos. Se a gente não avançar, o mundo vai avançando, a ciência vai avançando e nós vamos usando errado o que a ciência vai descobrindo. É isso que acontece. Hoje, não tem algo mais extraordinário que um celular, onde nós podemos falar do jeito que a gente quiser, em câmera de vídeo, de tudo quanto é jeito, lá no outro extremo do universo. Mas como usamos o celular errado? Como usamos o celular errado? Como usamos a internet errado? Porque os mundos avançaram, estão avançando, a ciência vai avançando e nós ficamos lá atrás. A gente viaja na lua, de Joana de Anjos, viajamos no fundo do mar, para todo lado, não viajamos para dentro da gente. Quando a gente olha para dentro da gente, faz uma pequena viagem, nem é muito funda não, uma viagenzinha, uma meditação, uma reflexão, a gente fala assim, mas aquele fulano, não vou mudar não. O cara não podia fazer isso, estragou tudo. Quando a gente precisa mudar um pouquinho dentro da gente, a gente não quer. Porque exige esforço, exige desafio. Aquela determinação de mudar. Não, agora ele vai pisar no meu pé e eu vou pedir desculpa, dizer que eu deixei o meu pé debaixo do dele. Talvez não precise chegar agora nesse nível, agora. Mas é o norte. É o norte. Mas ele não podia fazer isso. Pois é. Mas nós não podíamos fazer nada também que fizemos com Jesus. Fizemos tudo e Jesus continua nos perdoando até hoje e até sempre. Né? Então a gente precisa perceber que a gente tem que ir mudando, é o esforço nosso, de cada momento, de cada instante. É uma luta mesmo, com a gente mesmo. Com o outro, não, com a gente. Com a gente. Porque à medida que nós começamos a mudar, nós começamos a chamar a atenção, as pessoas percebem. Não, mas o fulano mudou, está diferente. A gente vai mudando aos poucos, de uma forma também tênue, bem insensível. A gente mesmo nem percebe. Às vezes a pessoa vem ao centro espírita, vem aqui uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, fala assim, eu vou embora, isso aqui não resolve meu problema não. Em contrapartida, às vezes fica aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, aí fala assim, não é que eu já estou mais paciente? Não é que eu já mudei bastante? Porque é tênue, é aos poucos. A natureza não dá salto. A gente não planta uma fruta e amanhã vai colher a fruta madura. A natureza é uma escola, a gente olha assim, é uma escola. É uma escola. Mas a gente tem que ter determinação e paciência com a gente mesmo, né? Depois com o outro. E aí vem o Espírito, então, Paulo. É Paulo apóstolo. Paulo vai dizer para nós assim, questão 1009 do Livro dos Espíritos. É uma questão tão importante. Olha só, essa questão 1009 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai tratar com os Espíritos sobre a justiça divina, a penalidade que Deus aplicaria, né? Existem alguns credos religiosos que pensam assim, aquele que erra. O que não tem sentido nenhum, porque
imagine a pessoa cometer um erro e depois ir para um local de sofrimento eternamente por causa de um erro. Os Espíritos vão explicar isso. Não tem sentido, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Pai que ama, é um Pai que cuida. Então, essa pergunta foi tão importante que Kardec fez lá, que vieram vários espíritos responder. Lamennais veio, deu a resposta, Platão veio, deu a resposta. 3 ou 4 espíritos vieram ali e responderam essa pergunta. É maravilhosa, 1009. Paulo, o apóstolo, nós pegamos um trechinho só que Paulo responde lá. Paulo vai dizer assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Nós falamos nisso há pouco. Muitas nações no mundo, muitas nações, mais de 200, muitas nações no mundo. Cada um com a sua peculiaridade, com seus hábitos, repetimos, hábitos, idiomas, né, alimentação, vestuário, porque climas são diferentes, cada um da sua forma. Mas todos têm o grande compromisso de desenvolver dentro de si o amor de Deus. Ser perfeito como o Pai, disse Jesus. Percebem? À medida que nós caminharmos nessa direção, nós vamos sendo mais dóceis, mais piedosos, mais misericordiosos, mais caridosos. E nós vamos saber, perceber que se nós doarmos ao outro aquilo que é nosso, mais nós ganharemos. Deixaremos com ele o que é dele e ainda doaremos um pouco do nosso. É assim, é essa troca. Apesar dos hábitos serem diferentes das nações, o objetivo é que todos estejam juntos, se amando. Por isso Paulo fala, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Não adianta ficar lá, o outro lado, joga uma bomba aqui, joga outra, porque... nós vamos até lembrar de um fato maravilhoso. Porque o Emmanuel, ele fala assim, no livro Emmanuel, tem um livro escrito por Emmanuel, com o nome dele, Emmanuel. Nesse livro, Emmanuel vai dizer assim, a missão dos espíritos não é implantar na Terra a paz e a fraternidade. Não é implantar na Terra a paz e a fraternidade. Ele falou assim, porque isso vai acontecer, queiramos ou não, porque isso é do código divino. É do código divino, é do estatuto divino que haja paz e fraternidade na Terra. Mas o Emmanuel fala assim, mas o nosso compromisso dos espíritos é fazer com que cada lar se torne um templo e cada coração se torne um hostiário. Gente, isso é maravilhoso. Emmanuel, nessas 2 linhas, falou livros e livros e livros. Templo, cada lar se tornar um templo. Porque às vezes eu chego no centro espírita com 1000 problemas. O coração acelerado, parecendo que vai voar. Já fui em médico, eu tomei remédio, cheio de problema. Né? Aí a gente fala assim, você faz o culto do Evangelho lá? Não. Não. Você tem lido o Evangelho? Às vezes trabalhador da casa, não dessa casa, da casa espírita, da instituição espírita. Você tem lido o Evangelho? De vez em quando. Não pode, não podemos. Sabe por quê? Porque o espírito é imortal, é ele que vai sobreviver ao túmulo. Aí nós lembramos de tomar um café da manhã, do almoço, dá lá para as 3, 4 horas, já estão com vontade de comer uma coisinha, ou vai jantar, ou vai fazer um lanche, de noite vai lanchar, vai fazer, né? Ou para quem janta, vai jantar. E aí o corpo, a gente mantendo o corpo de pé, e esquecemos que quem conduz o corpo, quem administra o corpo, quem administra a vida é o espírito imortal. A gente não alimenta o espírito. Então, às vezes, eu estou com um corpo forte, eu estou até musculoso, grandão, mas estou com o espírito fraquinho. Sabe? Aí eu estou me sentindo cansado, me sentindo doente, porque falta o alimento. Qual que é o alimento? A oração. Um livro edificante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, então, que tenho filhos, nada melhor do que sentar com o filho e falar assim, não vamos falar nada, vamos ler um capítulo desse que foi lido aqui do Palavra de Vida Eterna, só isso. Deixa que o Pai cuida da gente. Vamos ler só um capítulo? Vamos. Ótimo.
Se puder fazer como orienta a doutrina espírita, o culto do evangelho lá uma vez na semana, 15 minutinhos, 20 minutinhos, né? É ótimo. Senta em torno de uma mesa. Vou colocar um copinho de água aqui no copinho, ou um vidrinho de água, ou uma jarrinha, para que Deus coloque ali o remédio que a nossa família está precisando. É assim, a gente precisa cuidar de nós. Cuidar de nós espíritos. E à medida que a gente vai avançando nessa direção, é que o Emmanuel fala, cada lar se torna um templo. Né? Porque a gente ainda tem aquela questão meio arraigada de outros credos religiosos, de que a gente tem que orar dentro do templo. Nós não temos que orar dentro do templo. Emmanuel fala isso para atender as nossas necessidades de entendimento. Mas ele mesmo, Emmanuel, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro dessa série, porque o Caminho, Verdade e Vida, o livro Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Depois vem Palavra de Vida Eterna. Ele mesmo, na primeira obra, ele vai dizer assim, não existe linha divisória. Ah, está aqui, ó, que bom. Aqui, ó. Tá? É o livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro, né? E aqui na introdução, se eu conseguir achar assim, rapidinho, né? O Emmanuel vai dizer assim, e aqui ele fala assim, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Ou seja, em todos os lugares nós podemos orar e precisamos orar, em todos os lugares. Não precisamos esperar chegar no centro espírita, nós precisamos orar em casa, deitados, sentados, do jeito que a gente tiver. Mas tem que ser, como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar. É o tempo todo, conectados com o Pai. Mas nós vamos fechando aqui, que precisamos ir concluindo. Vai dizer assim para nós aqui, vamos dar um pulozinho aqui, né? O Espírito José Martins Fontes, isso é muito importante eu dizer isso, porque esse benfeitor espiritual, na inauguração de um centro espírita lá na cidade de Santos, Lar Espírita Caminho do Cristo, ele dizia assim, há de chegar o tempo em que o tumulto lá fora será imenso. Mesmo assim, não parem. É necessário que aqueles que escolherem viver este tumulto, quando esgotarem as suas forças, ao bater a porta desta casa, os encontrem trabalhando. Ele não está falando de tumulto, de barulho. Pode ser também, né? Lá das festividades, tudo mais. Mas a gente precisa pensar do barulho interior. Cada um de nós. Porque o barulho, às vezes, é muito grande no nosso coração, lá dentro. A gente não sabe o que está acontecendo, não estou bem. Então ele está dizendo assim, mas tem pessoas que preferem viver assim. Ele fala assim, mas tem hora que vão se cansar e vão bater na porta da casa espírita. Aí ele fala assim, mesmo assim, não parem, porque ao bater a porta desta casa, os encontrem trabalhando. Ou seja, os encontrem com os braços abertos para acolher. Não importa o tempo que demorou chegar aqui. É muito interessante essa colocação dele. Porque a gente tem que perceber que cada um tem seu tempo. As coisas vão acontecendo aos poucos. Um chega hoje, outro chega amanhã, outro chega depois da manhã. Mas nós vamos chegar. Porque a nossa vida está no Pai. A gente caminha por caminhos tortuosos, mas vai chegar um momento que a gente vai perceber, eu preciso me alimentar. E eu preciso me alimentar estando conectado com meu Pai Celestial. E cá lá embaixo, eu vou dar outro salto aqui, né? No livro Paulo Estevão, na segunda parte, Lutas pelo Evangelho. Aqui, no meu livro, lá na edição, na página 374, nessa luta pelo Evangelho,
um determinado momento, a casa do caminho, sabe que o Pedro, o apóstolo, administrava a casa do caminho. Ele, o Tiago, o João, né? Administrava a casa do caminho, estava numa luta danada. Às vezes um pensa de uma forma, outro pensa do outro, né? E aí a situação ficou muito grave, muito complicada. E aí o Pedro vai relatar assim: quando se agravou a situação, a coisa ficou muito complicada, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Eu vou sair dessa casa, vou para outra. O Pedro, hein? O Pedro. Em seguida, também pensei em aceitar a luta e reagir. Então, às vezes, a gente fica numa dubiedade. Faço isso, não faço, faço outra coisa. E o Pedro também é assim. Isso que são referências para nós, irmãos maiores que nos deixam luzes de ensinamento. Aí ele disse assim: mas numa noite, tão bela como estava, eu orava no quarto. Quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho, eu estava de joelhos. Quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim, era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias do Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que batem à porta. Desde então, não desejei mais que servi-los. A gente começa a perceber que é o que Jesus espera da gente. Nesse momento de transformação do planeta, nessa nova era, novos momentos, novos desafios, novos convites, o que Jesus espera da gente é que a gente abrace, que a gente acolha. Mas não é só abraçar fisicamente, não, é abraçar mesmo com o coração. É um sorriso amigo, um aperto de mão, um olhar amigo. Aquele que chega, aquele que está precisando. Não é só aquele que está precisando de cesta básica, de alimento físico, não, porque às vezes, assim como nós estamos necessitando de consolo, de um colo, às vezes, quem não precisou de um colo ontem, às vezes precisa hoje, quem não precisou nem ontem nem hoje, às vezes vai precisar amanhã, não é? Mas aqueles que vêm também, além de precisar do que nós precisamos, às vezes ele precisa também de um alimento material. Tudo faz parte do acolhimento, né? É igual, como diz aquele ditado, o estômago vazio não tem ética. Então, às vezes é preciso você dar um café para depois você falar de Jesus, né? Então é preciso a gente perceber isso. E quando a gente percebe o convite de Jesus, nós estamos percebendo o que ele espera da gente nessa era nova. É a mudança daquilo que nós não fizemos até agora, por descuido, por leviandade, né? Que nós façamos daqui para frente. Esse é o grande desafio. Porque nessa transformação do planeta, e que certamente ocorrerá, e já está ocorrendo de uma forma muito acelerada, que a gente possa estar transformado. Porque nós não vamos poder usufruir daquilo que é bom da transformação dos mundos, se nós estivermos em compatibilidade com a psicosfera desses mundos. Porque nós temos um teor vibratório, nós somos energia, nós vibramos o tempo todo. Então, não é que haja separação, você para cá, outro para lá, mas a própria energia dos mundos que vão nos atrair de acordo com o nosso teor vibratório. É uma separação natural. Eu vou para lá, ou vem para cá, ou continua aqui, né? É como uma série da escola, né? A escola não vai parar porque eu não evoluí, né? Eu tomei bomba, não deu, não passei, eu vou ter que repetir, mas a escola continua sua atividade normal, né? Se eu estiver em condições de avançar para o outro ciclo, eu vou avançar junto com a escola, de uma forma natural. Mas eu é que tenho que mudar, para que eu possa, então, usufruir de tudo aquilo que um planeta de regeneração certamente vai oferecer para a humanidade. Que nessa nova era, então, nós possamos estar bem determinados, bem aclarados na nossa mente, o que o Cristo espera de cada um de nós.